A adolescência é um período quase sempre confuso e conturbado para qualquer jovem. Muitas vezes a chamada aborrecência pelos pais, essa é uma fase de bastante rebeldia. Mas como lidar com esse tipo de comportamento? O psicólogo e psicanalista Cláudio Mello está aqui no estúdio com a gente e vai dar dicas importantes de como superar ou passar por essa fase, né, doutor Cláudio? Na verdade, esse termo aborrecência, é isso mesmo? Eles são aborrecentes? Olha, Carolina, eu fico muito preocupado quando se fala que a adolescência é uma fase de rebeldia. A adolescência não é uma fase de rebeldia, necessariamente. O adolescente não está se rebelando contra nada, ele está passando por conflitos existenciais, por conflitos diante das leis anteriores da família e novas leis, novos valores que ele tem que assumir a partir de agora. A dificuldade maior, então, é dos pais, na verdade, de lidar com essa fase, né? E existe uma fórmula ou um comportamento que a gente pode dizer que é o melhor para se lidar com uma fase como essa para um filho que tem um comportamento mais rebelde, digamos assim, né? Um pouco mais, não agressivo, mas um pouco mais intensificado nessa fase aí da adolescência. Carolina, não existe fórmulas. As pessoas procuram fórmulas, procuram encontrar aquela regra básica, mas não existe. Existe sim a necessidade de se manter o diálogo. Existe sim a necessidade do diálogo aberto, da compreensão, digamos, porque o adolescente ele tá trazendo novos valores, agregando novos valores para a família que ele traz da escola, do mundo externo. Então é importante que os pais estejam abertos a poder receber esses valores e dialogar. Pois é, na verdade os pais, a gente fala muito dessa questão de diálogo, tem que dialogar com os filhos, mas às vezes os pais acabam tendo um diálogo impositivo, né? Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Isso não é diálogo, né? Não, não é diálogo, é imposição. Os pais muitas vezes, eles, por estarem tão inseguros também com essa fase, que é difícil também para os pais, por estarem seguros, eles buscam colocar leis, regras muito autoritárias para tentar botar limites, e isso pode ser trágico, porque aí afasta mais ainda o adolescente. E agora nesse período de férias, de viagens, que é justamente nessa fase mais complicada de lidar, porque o adolescente quer sair de casa, né? Exato. Não existe, como estamos falando aqui anteriormente, não existe regras, não existe aí um manual de instrução de como lidar com o adolescente. É importante que os pais utilizem o bom senso, é importante que os pais pensem direitinho. É o momento de liberar, não é o momento de liberar, qual é o contexto que você vai estar liberando o seu filho. Então, o bom senso é sempre a regra principal. E o diálogo, sempre. Agora, um outro ponto, doutor, é que, assim, por exemplo, nessa fase, nessa época que nós vivemos hoje, se fala muito da questão da influência da internet no comportamento dos adolescentes. Realmente a internet tem toda essa influência no comportamento dos adolescentes e é o reflexo de tudo de casos que a gente acaba vivenciando por aí, vendo por aí? Essa é uma grande bobagem. Eu acho que nós estamos lembrados, todo mundo pode lembrar, que os nossos avós, de alguma forma, falavam que quando o rádio nasceu, com a concepção do rádio, falou que o rádio era ocupado pela desvirtuação dos jovens. Depois veio a televisão. Até pouco tempo, quando eu era menino, ainda ouvia meus pais falarem que a televisão é o grande mal para os jovens. E nós não podemos prescindir desses meios de comunicação atualmente. E atualmente o bode expiatório é a internet. Então a internet não causa nada. Você vai ter a internet como um provocador no adolescente e no jovem que está tendo problemas realmente na orientação familiar. Doutor Cláudio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Bahia e pelos esclarecimentos.